Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início, mais uma videoaula, fechando os membros inferiores, a incidência radiográfica do esqueleto apendicular inferior da cintura pélvica. O que é a cintura pélvica? A cintura pélvica é nada mais, nada menos que ela se compõe da bacia, tá? Ó, bacia. O que é a bacia ou pélvica? São os dois lados, tá? Que vocês também vão ouvir falar, lado direito, quadril, lado esquerdo, quadril. Isquio e pubis, tá? Isquio e pubis, eu acho que vocês já estudaram isso com o Daniel. E coxo femoral, tá? A coxa femoral aqui é a cabeça do fêmur, tá bem? Então, nós vamos começar com articulações sacroiliacas. A sacroiliaca é uma estrutura que divide o nosso corpo da parte superior à parte inferior. Juntas, permite a transferência de carga do tronco para o chão, vice-versa. É transmissão da força igual ou contrária que o solo devolve para nós quando apoiamos o pé no chão. Então, a sacroiliaca, ela é a carga do nosso tronco. O que é a carga do nosso tronco? Você ficando de pé, o tronco, a coluna em si, e essa parte que nós temos embaixo aqui, ó, olha aqui, ó, é sustentada pelo sacro, tá? Que é a articulação sacroiliaca, por isso que ela é chamada assim. O sacro, tá? É esse finalzinho aqui, ó, da coluna, que vocês vão ver também que é o cox, tá bem? Vamos lá. Articulações sacroiliacas, dentre as incidências utilizadas para a visibilização das articulações sacroiliacas, destacam-se as seguintes incidências: o AP axial, incidência em AP para o uso de posicionado em oblíqua posterior direita e a oblíqua posterior esquerda. É isso aqui, ó. Aqui é um raio-x, tá? De uma incidência de AP axial. O paciente, ele fica deitado com um pequeno suporte, um travesseiro ou algo que ele se apoia os joelhos. O aparelho, você vê aqui que a ampola, ela está com uma angulação, tá vendo aqui o pontinho aqui, ó, o ponto de referência, com uma angulação caudal, tá? Ou cranial. Então, vamos rever. Caudal para baixo, cranial para cima. Então, está uma angulação cranial. A incidência solicitada em casos de alterações nas articulações sacroiliacas, podendo ser suspeita de fraturas e luxações ou subluxações, entre outras alterações ósseas. Condução do exame. O usuário é posicionado na mesa de exames em decúbito dorsal, de forma que o plano médio sagital esteja alinhado com a linha central da mesa. Consequentemente, a região de interesse fica paralela ao receptor de imagem. As pernas ficam estendidas e os braços ao lado do corpo. E de suma importância que a região pélvica não esteja rotacionada para que seja possível adquirir uma imagem com qualidade de diagnosticar.
O receptor de imagem indicado para esse tipo de exame é o 24/30, acompanhando o sentido da coluna vertebral, ou seja, na longitudinal. Indica-se também o uso da proteção de gonodal, principalmente nos usuários dos sexos masculinos, uma vez que para o sexo feminino a proteção pode sobrepor a estrutura, elevando assim a dificuldade de diagnosticar qualquer anomalia na região de interesse. O tubo de raio-x deverá ser angulado cefalicamente 30 graus a 45, com os feixes de radiações direcionados para a linha médio-sagital, cerca de 5 centímetros abaixo das espinhas ilíacas anterior superior, EIAS, a uma distância foco receptor de imagem 1 metro. Lembre-se que, devido à angulação do tubo do raio-x, o receptor de imagem, tá, que é o filme, deverá ser alinhado de acordo com a projeção da luz. Quando a colimação deste feixes salientar-se que a área de interesse, neste caso as articulações tracoilíacas, devem estar contidas na imagem. Para evitar artefatos de movimento, solicita-se que o usuário não se mova e suspenda a respiração durante a exposição. Na imagem obtida, deverão ser observadas as seguintes estruturas: as faces articulares sobrepostas entre si, reproduzindo na radiografia a articulação sacroilíaca como duas linhas radiolucentes, a articulação L5 e S1. L5 é a lombosacra, tá? Que é a coluna lombar. E a S1 é a sacra, por isso que a gente fala lombosacra. Não será bem apresentada na imagem, devido à angulação. Então, você vai ver na próxima imagem que quando você angula, uma vértebra sobrepõe a outra, tá? A simetria utilizada para avaliações de articulações sacroilíacas, bem como as faces articulares, são avaliadas por meio da regularidade das margens ósseas, tá? Aqui é uma incidência antero-posterior, para o usuário posicionado em oblíqua direita e oblíqua esquerda, tá? Ó. Não se angula, tá? Agora o raio fica perpendicular. As incidências realizadas com usuários posicionados em oblíqua evidenciam as articulações, pois o objeto de estudo, que neste caso a articulação sacroiliaca, se encontra distante do receptor de imagem, proporcionando a visibilização da abertura do espaço articular. Ou seja, quando o usuário estiver posicionado na oblíqua posterior direita, a área de interesse é o lado esquerdo. Quando o paciente estiver posicionado na oblíqua posterior esquerda, será o direito. Essas radiografias são solicitadas quando o médico tem intenção de visibilizar luxações e sublocações das articulações sacroiliacas. Indica-se que ambos os lados sejam radiografados para o estudo comparativo. Pessoal, deixa eu explicar direito essa parte. Aqui a paciente, ela está obliquada no lado direito. Se ela está obliquada do lado direito, a visibilidade, tá, da área de interesse será à esquerda. Ó,
Posicionando a oblíqua posterior direita, a área de interesse é o lado esquerdo. E para posicionamento do oblíqua posterior esquerda, a área de interesse é a direita. Tá bem? Olha lá. Aqui dá para vocês verem, ó, uma obliquidade e a outra obliquidade, tá? O posicionamento das incidências de oblíquas das articulações sacroiliacas. O usuário será posicionado em decúbito dorsal, solicita que o mesmo gire para a esquerda ou à direita, deixando em oblíquas com as regiões de interesse mais afastadas da mesa de exame. Sugere-se que o usuário seja em torno de 25 a 30 obliquados. Para que isso ocorra, é necessário colocar um suporte abaixo do quadril, garantindo que o usuário siga mantendo-se na posição e que esteja confortável durante a realização do exame, oferecendo também um apoio para a cabeça, comandar as pernas do usuário, fletindo-se e colocando-as sobre o apoio. Você pode olhar aqui, ó, coloca sobre um apoio, tá, a perna do usuário, ó, ele está apoiando na própria outra perna. O feixe central incidirá perpendicular, é o que eu disse para vocês, ao plano receptor de imagem. Indica-se o uso de receptor de imagem 24x30, sendo que estes devem estar no sentido longitudinal. Em relação à estrutura radiografada, o feixe central estará localizado 2,5 centímetros medialmente no EIAS, que se encontra afastado da mesa. Além disso, deve-se colimar toda a área de interesse. Você vê aqui que foi colimada somente, tá, ó, a área de interesse. Opa. Agora, vocês vão ver a incidência de oblíqua como que fica, ó. Aqui, ó. As articulações sacroiliacas, tá vendo? E aí vocês verem aqui como fica, ó. Viu? O tubo de raio-x é 1 metro de distância. O usuário será orientado a suspender o movimento do respiratório, a fim de evitar a movimentação durante a execução do exame. O protetor genital pombrífero deve ser usado como meio de proteção radiológica. Em usuário do sexo masculino, você vê que a maioria é do sexo masculino, sendo-se facilmente posicionado a não comprometendo a visibilização da estrutura de interesse. Todavia, para o sexo feminino, pode haver uma sobreposição na área das articulações sacroiliacas. Sugere-se, portanto, que por meio de uma boa colimação, aquela que abrange somente a área de interesse, os princípios de proteção radiográficas ou radiológicas sejam assim aplicados na radiografia, serão projetadas nas margens dos espaços articulares da região da articulação sacroiliaca. Por isso, nessa incidência é possível avaliar as existências de alterações degenerativas como um usuário de meia idade. Tá, ó, isso aqui, ó. Então, aqui dá para ele ver muita coisa, muitas patologias, tá? Na mulher, ela sobrepõe se você colocar o protetor. No homem, por que ele não sobrepõe? Porque a gente sabe que a bacia ou a pelve do homem é maior. A incidência de perfil cirúrgico, tá? Aqui, ó, uma incidência de perfil cirúrgico, ó. Para vocês verem aí o perfil cirúrgico. Nós vamos voltar a falar dele mais pra frente. Aqui já vamos falar sobre as incidências da radiografia de perfil do Crockett. Esse perfil cirúrgico aqui, pessoal,
ele é muito pedido quando o paciente acaba de sair de uma cirurgia de colo de fêmur, tá? E o paciente, para você não mexer com ele, você acaba fazendo na própria maca, aqui ó, ele segura o filme para você, você angula a ampola, tá ok? E realiza o próprio raio-x na mesa, tá? Para você não mexer com o paciente. A incidência de perfil cirúrgico, paciente em decúbito dorsal, a ampola de raio-x deverá ser angulada a 45 graus, cranialmente no plano horizontal, na direção da raiz da coxa. A radiografia da incidência de perfil cirúrgico. Agora aqui é a radiografia de perfil do Crockett. O paciente ficará de pé ou deitado. Aqui o paciente está de pé, vocês vão ver uma que é deitada, tá? E levará a perna ligeiramente para o lado, apoiando-se num objeto ou numa escada, ou qualquer tipo de suporte que tiver para ela apoiar a perna que vai ser, não vai ser a que vai ser radiografada. É o que eu disse lá para vocês. Se a perna radiografada, aqui no caso está sendo a esquerda, ó. Então a perna radiografada dela aqui é a esquerda, ó. Tá vendo? Então o que ela fez? Ela levantou a perna direita. Vocês entenderam agora, gente? O que, se fosse para ser radiografada à direita, ela levantaria a perna esquerda. Vocês lembram lá na primeira, lá que a gente estava explicando agora mesmo, sobre que se for radiografar a perna direita, levanta a esquerda. Então, é isso aí. Agora é um videozinho como que faz ele, ó. Ó, isso aqui centrado aqui, ok? Faz a colimação tipo assim. Fecha a gaveta e vou direcionar pro lado que eu quero. Eu não quero o lado direito, então eu vou botar ela mais pra cá. Então preste atenção agora na movimentação, tá? Fecha a colimação. Isso aqui é meio que parecido com o que a gente fez agora. Só que agora é que vem o exame propriamente dito. No quadril método 1, eu tenho flexão e abdução. Eu vou flexionar o quadril e vou abrir o quadril. E as inclinações é que vão dar o resultado. Eu apego, desculpa, a coxa aqui, ó, tem que fazer 45 graus para a mesa. Ok? A coxa, 45 graus para a mesa. E ela vai abrir mais ou menos 20 graus. Então, primeiro eu flexiono, posso usar dessa forma mesmo, deixar o pé como suporte, e faço isso aqui, ó. O raio central vai acabar ficando na região da virilha. Mas não importa. O que eu quero aqui? Uma flexão de 45 graus e uma abertura de 20 graus. Isso é quadril no método de 1 à direita. Joia? Aproveitando essa mesma viagem, porque tudo que foi feito anterior é igual, eu consigo também fazer o método do croquet. Tudo isso aqui repete o procedimento. E muitos dos especialistas em quadril, em pelve, já pedem os dois exames. Pedem o 1 e o do croquet. Troca o chassi, coloca outro, tudo do mesmo jeito,
Vocês entenderam, gente? Quer ver a relação da cabeça do fêmur com o acetábulo? Isso aqui não é pra brincadeira, tem que ser assim, tá? Os dois. Ó, não tá, é mais pra cá ainda, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o do quê? Puxa pra perna, a coxa ficar reta e abre em 45 graus. O quê? O do. Então, você vê a diferença aí, ó. Uma você apoia na mesa e a outra no suporte. Uma você abre 20 graus e a outra abre 45. Muito pedido essa incidência, tá, gente? Às vezes não é com esse mesmo nome, tá? Mas é muito pedido essa incidência aí, tá bem? Então, você vê que não é uma incidência difícil de se fazer, mas age uma agilidade. Outra coisa, você viu que ele movimentou ali com o chassi. Primeiro ele deixou todo aberta a área de colimação. Se você viu lá, você viu que estava toda aberta a área de colimação. Depois ele fez a medição do chassi. Ele pegou a EIAS, mediu lá o meio do chassi com o meio do raio central. Depois que ele colimou a área de interesse e começou a realizar o exame, a incidência. Por quê? Você imagina se ele faz esse tipo de exame num paciente mais idoso, para começar. Até mesmo num paciente jovem. Até ele arrumar o chassi, até ele arrumar a linha, a colimação, o raio central, o paciente ele já mexeu. Então, o paciente você movimenta por último. Você primeiro arruma tudo, depois que você faz todo o processo com o paciente de colocar ele nas incidências que você quer, no posicionamentos que vocês querem. Entenderam? Já a incidência do croquet, eu achei que era Drucocket, mas é do croquet. Faz parte das incidências radiográficas ou radiológicas especiais do quadril. Essa incidência é útil, é o que ele disse lá, para a visualização da região antero superior da cabeça do colo do fêmur e visibilizar ou visualizar-se também o teto do acetábulo, tá? Pode identificar a presença de corpo estranho, intraarticular, como seus movimentos para a realização da radiografia. Pode ser mais viáveis fazer esta incidência em paciente com dores mais intensas e que não consegue realizar a incidência de Lequesne. Essa incidência de Lequesne, vocês vão ver a próxima. Essa incidência pode ajudar a visualizar as estruturas que na incidência de Lequesne também visualiza, mas de forma diferente, pois se o paciente se encontrar incapacitado de realizar uma, faça a outra. O filme é 24x30 na transversal. Você vê que aqui é na transversal, não é na longitudinal. O chassi na mesa, bulk, em posição centralizado em relação à articulação coxofemoral, distância FOF no metro. Olha só, agora a gente já vai falar da incidência de falso perfil. Já não é mais a incidência que a gente falou agora, que é a do coque. A do coque, né? E a do DUM também, que pode ser chamada. Já vai ser a do falso perfil de Lequesne, tá bem? Pessoal, eu tô parando um pouco aqui, porque hoje eu tô com a minha voz muito densa. Então, assim, tá doendo um pouquinho aí, por isso que às vezes eu dou aquela parada, pra mim conseguir respirar para voltar a falar para vocês. Aqui você já vê que o paciente é posicionado em decúbito dorsal, o quadril acometido em flexão de 90 graus, a abdução é de 45, tá? É o que ele falou lá.
Se você olhar, é quase a mesma coisa do croquet. Só que, porém, ó, aqui você vê que ela não tá apoiando em nada, tá? Precisa de uma boa mobilidade do quadril para a centralização. O raio central perpendicular, indicando a articulação do coxo femoral. Indicar o lado, por favor. Coloca seu lado direito ao lado esquerdo, porque senão o médico não vai saber. O paciente em posição ortostática aqui, ó, que você vê que pode ser, tá? Feito aqui, ó. Cadê? Ó, em posição ortostática. Esse posicionamento é o posicionamento que a menina fez lá no vídeo, tá, pessoal? Aqui vocês estão vendo a imagem, ó. Aqui eu falei sobre o do croquet. E aqui vocês estão vendo a imagem, tá? Aqui já é um outro tipo de imagem que é sobre Lequesne. Paciente que não consegue fazer faz esse falso perfil aqui. Você dá a ver que ele está em ortostático, fazendo um pequeno movimento. E os membros inferiores em rotação externa sendo cometido. Perpendicular em relação ao chassi, contralateral, paralelos ao chassi. Quando bem executado, observe entre as cabeças femorais e a distância correspondente ao diâmetro de uma cabeça femoral. É uma incidência útil para visibilização do pinçamento medial antero superior ou anterosso. Agora nós vamos entrar em quadril. Eu falei para vocês primeiro todas as incidências que tá? Especiais, são especializadas, não são incidências de rotina, são específicas, tá? Agora nós vamos falar sobre a rotina de quadril. Dentre as incidências utilizadas para visibilização das articulações coxo-femoral, quadril unilateral, destacam-se as seguintes: AP, unilateral de quadril, incidência ínfero-superior. Axo lateral do quadril, incidência em AP unilateral do quadril, incidência realizada com o objetivo de demonstrar estrutura pós-cirúrgica, fixação, prótese, avaliação de extensão de lesões ósseas ou traumas da região. Já falei isso para vocês lá no coxo femoral, no fêmur. Eu passei para vocês isso aqui, só estou relembrando, tá? Ó. Unilateral de quadril, condição do exame posicionamento em decúbito dorsal, mesma coisa que foi falado lá. Solicita-se que o mesmo faça uma inversão da perna, que será submetida ao exame, braços estarão ao lado do corpo, um apoio para a região da cabeça deve ser oferecido. Isso tudo aqui eu já passei para vocês. É só mesmo para vocês verem e relembrar sobre o quadril aí unilateral, tá? O usuário será orientado a suspender o processo de respiração. São visibilizadas nessas incidências as estruturas de projeção de prótese de ortopédica, quando presente margens da cabeça femoral, trocânteres de porções de isquio, ilho, acetábulo e o pubis, tá? Aqui já é uma incidência do ínfero superior. Essa daqui vocês não viram ainda. Axo lateral do quadril é um dos posicionamentos que pode ser feito com axial de quadril. Paciente é posicionado, tá? Inferiormente, superior, o axo lateral do quadril. Condução do exame. Usuário posicionado em decúbito dorsal. A perna de interesse é mantida estendida e a outra fletida e elevada, sendo apoiada sobre um acessório adequado. Muitas vezes utiliza-se o cabeçote do próprio aparelho. Os braços serão sobre a região do tórax e um apoio para a região da cabeça deve ser ofertado,
Os feixes de raio-x incidem infero-superiormente, perpendicularmente à estrutura e ao plano do receptor de imagem. A estrutura e o plano do receptor indica-se o uso do formato 24x30, este posicionando paralelamente ao colo femoral, que deve ser o ponto. Colimar a área de interesse sempre, 1 metro de distância. O usuário será orientado a suspender o processo respiratório, evitando movimentação durante a execução do exame, para a imagem não ficar tremida. As imagens radiográficas de um quadril, em AP e perfil com prótese. Tá, ó. Aqui, uma prótese. Aqui, outro tipo de prótese, tá? O perfil aqui, ó. Tudo bem? Pessoal, observe que a prótese ortopédica deverá ser radiografada toda a sua extensão. Como assim, rainha? Se você for fazer um raio-x, e nesse raio-x você pegar somente até aqui, pegar toda a área de interesse, mas você pegar só até aqui, e não pegar o final da prótese, está errado. O médico ele tem que observar toda a extensão. O que isso quer dizer? Que ele vai observar da cabeça do fêmur até o final da prótese. Pode ser que aqui, ó, se você for olhar, um parafuso desse esteja solto, ou um parafuso desse possa ter estendido para o lado ou superior ou inferior. Se você cortar, como que o médico vai saber o que está acontecendo no final da prótese? Se está pegando no osso, às vezes está pegando na parte óssea, na estrutura ali anatômica. Então, tudo isso tem que observar antes de enviar para o médico. Se o paciente já está deitadinho lá, olha tudo primeiro. Na hora que você vê que está tudo certo, você libera o paciente. Vamos entrar agora na cintura pélvica, muito conhecida como bacia. O AP de bacia, a estrutura mais demonstrada, nós vamos pegar L5, sacro, cóccix, pubis, colo e trocânteres. Posição do paciente decúbito dorsal, braço do lado do corpo, pernas estendidas e rodadas internamente 15 a 20 graus. Assegure-se de que a pelve não esteja rodada. A distância do tampo da mesa até a eias deve ser iguais. Como assim? Tá vendo isso aqui? Você tá vendo a parte do paciente aqui, ó. Aqui você viu que ela pôs um suportezinho segurando aqui e uma fita. É isso que tem que ficar. O paciente tem que fazer uma extensão de 15 a 20 graus ali internamente. Se o pé do paciente aqui, ó, ficar para fora, a cabeça do acetábulo, aqui o coxo femoral, o quadril, também ficará rodado. Então, o posicionamento não estará correto. Posição. Os trocânteres menores não devem ser visíveis de modo algum ou em muitos pacientes apenas as pontas são visíveis. Os trocânteres maiores devem aparecer iguais em tamanho e forma. Nenhuma rotação evidenciada pela aparência simétrica das asas ilíacas, as espinhas isquiáticas e dos forames. Abturadores em forma abturador, encurtado ou fechado, indica a rotação naquela direção.
um forame obturador direito, fechado, estreitando, comparando-se com o esquerdo, indica a rotação direcionada à direita. A espinha isquiática direita e esquerda, se visíveis, devem aparecer iguais em tamanhos. Raio central, 5 centímetros abaixo das sínfise púbicas. Ó, sínfise púbicas. Eias é diferente. Agora, você sabe aonde que é a sínfise púbicas? O pubis aqui, ó. Ó. O pubis aqui, ó. O FOF 1 metro. Toda a área de interesse. Filme radiográfico 35 por 43. Em sentido transversal. Um videozinho para vocês verem como que faz. Um raio-x de bacia. E no vídeo de hoje, eu irei demonstrar para vocês como realizar a incidência de rotina para a pelve. Mas calma, antes de começar o vídeo... Pode ser chamada de pelve também, tá, pessoal? E para você Gente, que é novo pode no ser canal, bacia agora, ou já pelve. se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Ah, me siga também nas redes sociais, @BigodilhoProf, onde além de você acompanhar as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo, ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, para realizarmos a incidência de rotina para a pelve, é importante você lembrar quais são os tópicos mais importantes de uma boa realização em um procedimento radiográfico. E os tópicos mais importantes são posicionamento da parte, posição do paciente, raio central, chassi e distância foco-filme. Para radiografarmos a pelve, é importante pedir para que o paciente fique em decúbito dorsal. Então, basicamente, quando o paciente ele for realizar o exame, você vai pedir para que ele possa deitar sobre a mesa com a região anterior voltada para cima, ou seja, em decúbito dorsal. Bom, pessoal, para realizarmos a posição da parte, é importante pedir para que o paciente faça um movimento... É isso aí, pessoal. Você viu que ela estava externamente, agora ela está internamente. Para que essa região da articulação coxofemoral ela fique uma vista anterior verdadeira, ou seja, sem uma rotação indesejada. Então, para essa região ficar em uma posição anterior verdadeira, é importante fazer um movimento de 15 a 20 graus internamente e pedir para que o paciente fique assim até o término da realização do procedimento. Bom, pessoal, dito a posição do paciente e a posição da parte, agora a gente vai colocar o raio central, que para a pelve, a gente deve identificar o marco topográfico das eias, que significa espinha ilíaca antero-superior. As eias, por sua vez, elas ficam abaixo da crista ilíaca. Nesse terço aqui, a gente tem a crista ilíaca, e um pouco mais abaixo temos a eias. Basicamente, o raio central tem que incidir 2 polegadas abaixo das eias, que vai dar em torno de 5 centímetros abaixo das eias. Então, o raio central ele vai ficar entre a síntese púbica e as eias. Deste ponto, a gente vai ter exatamente o meio da estrutura, no qual o raio central também deverá incidir com o meio do chassi. Bom, pessoal, o raio central deve incidir exatamente com o meio do chassi. Pela literatura, o chassi a ser utilizado pode ser o 35 por 43, ou 30 por 40 na transversal, ou até mesmo 35 por 35. O chassi que estamos utilizando aqui é o 30 por 40, pois a paciente é um indivíduo feminino, e devido às características anatômicas da pelve, esse chassi possui tamanho suficiente para enquadrar toda essa estrutura. Sem contar que o marcador radiográfico ele vai ficar no lado direito da estrutura, ou seja, no terço inferior do chassi, pois o paciente está em decúbito dorsal. O marcador radiográfico pode ficar tanto em cima do chassi, como também em cima do busto, do lado direito da estrutura em relação ao paciente. A distância foco-filme a ser utilizada, por sua vez, é de no mínimo 1 metro até 1,20 m, a depender também de outras características em relação à espessura do objeto a ser radiografado. Sem contar que, pela literatura, o Boltrange descreve que a quantidade de kV a ser utilizada, seja no sistema convencional ou seja no sistema analógico, é de aproximadamente de 80 até 85 kV. Antes de realizarmos a exposição, devemos pedir para que o paciente faça uma apneia respiratória, ou seja, pedir simplesmente para que ele prenda a respiração durante a exposição, para evitar com que a distorção radiográfica em relação ao movimento da respiração possa afetar a qualidade da produção da imagem.
Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou se você preferir, vai lá nas minhas redes sociais, @GogiroProf, onde além de você acompanhar as postagens, poderá tirar todas as suas dúvidas e radiologar de pertinho comigo. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu! Pessoal, vocês observaram alguns pontos muito importantes nesse vídeo que ele falou. Primeiramente, é a rotação da perna. Você vê que quando começou, a paciente estava com a perna toda rodada externa. E quando ele foi realizar o exame, ele colocou interna. Isso é muito importante, tá? Observe isso aí, que é muito importante vocês fazerem dessa forma. Outra coisa também é sobre o receptor de imagem, que é o filme radiográfico. Pacientes homens, você usa o 43 ou 35/43, muito falado. Por quê? Porque a pélvia dele, tá? Da crista ilíaca, é mais elevada. De mulher, ela cabe num filme 30/40, porque é menor. Então, dá para utilizar o filme 30/40. Não há necessidade de você usar um filme 35/43 desnecessário. Vai ficar aquele filme enorme, aquela pelve pequena. Entendeu? Já no de um homem, você vê que ele toma toda parte do filme. Por isso que se você fazer no 30/40, dependendo do homem, se for um homem magrinho, dá até para fazer. Mas o ideal é no 35/43, tá? De uma mulher pode ser no 30/40. Já você fazer uma bacia em ortostática, em pé, que ó, dá para ser feita, tá, gente, ó. Aqui vocês vão ter uma noção, ó, cabeça do fêmur, as síntese púbicas aqui, ó, tá vendo? Que a gente tava falando, tá? A radiografia da bacia em AP é principal incidência na série radiográfica do quadril da bacia. No entanto, a sua realização com carga é controversa na literatura. Conrosier e Etivani demonstram que somente nos pacientes com coxartrose há diminuição do espaço articular, comparando-se com a radiografia sem carga. No entanto, em pacientes com quadril normal ou em casos de artrose inicial, o uso da radiografia com carga não é necessária. Então, você vê que a radiografia com carga é necessária somente em alguns tipos de pacientes, tá? Só para vocês saberem que tem também com carga a bacia. Agora, vamos falar aqui sobre pélvia, método de batráquio ou crivales ou perna de rã, bacia. A imagem ficou um pouco tremida, mas você vê como que é feito, ó. O paciente, tá? Vai abrir a estrutura aqui mais demonstrada é a cabeça do colo, as áreas trocantérias para a comparação do quadril. Sem traumatismo. Paciente que tem traumatismo, que aconteceu algum trauma, não pode se fazer esse tipo de incidência, tá? Uma das patologias é a bursite do quadril. Surge uma inflamação na bursas trocantéricas localizadas no quadril, dada a superposição de imagem ao lado femoral e no acetabular. Trata-se de uma radiografia igual de bacia, frente, sendo questionada a sua utilidade no adulto.
Com o paciente em decúbito dorsal, forneça um travesseiro para a cabeça, coloque os braços sobre o tórax, alinhe o paciente na linha média da mesa ou do filme, o raio central. Assegure-se que a pelve não esteja rodada. A distância é igual do tampo da mesa até as eias. Centralize o filme ao raio central, ao nível da cabeça femoral do topo. O filme aproximadamente ao nível da crista ilíaca. Flexione ambos os joelhos, aproximadamente 90. Como demonstrado, una as superfícies plantares dos pés. Os pés têm que estar unidos. Abduza ambos os fêmures, 40 a 45, a partir da vertical. Assegure-se que os dois fêmures estão igualmente abduzidos e que a pelve não esteja rodada. Coloque o suporte sobre cada perna para centralizar se necessário. O raio central entra perpendicular ao filme, direcionando a 1,3 polegadas, 7,5 baixo do nível do eias e 1 polegada 2 centímetros acima das sínfise púbicas, FOF 1 metro. Respiração, prende durante a exposição. Observar. Essa incidência é frequentemente realizada em exames periódicos de acompanhamentos em pacientes mais jovens. Assim, a proteção gonodal adequadamente colocada é importante tanto em homens quanto em mulheres, garantindo que se a articulação do quadril não esteja coberta. Observação 2. Abdução menor dos fêmures, como apenas 20 a 30, a partir da vertical, fornece menos encurtamento dos colos femorais, mas esse posicionamento encurta toda a porção proximal do fêmur, que pode não ser aconselhável, tá? Então, a abdução menor dos fêmures, de 20 a 30 só, tá bem? Porque lá é 40 a 45. Se você abrir menos, pode fornecer um encurtamento e não aparecer dos colos femorais da maneira que eles querem visualizar. Aqui já é um tipo de posicionamento. É um axial da pelve, muito conhecido, muito feito também, tanto de RAM, tanto esse agora. Ô, gente, outro detalhe, tá? Lá no raio-x aqui, quando você for fazer de RAM, você tem que observar. Assim que você fazer aqui, ó, que ela abrir e abduzir a perna, automaticamente você tem que tomar cuidado, que você tem que levantar também o chassi. A gaveta, você tem que movimentá-la. E seguir a linha, tá bem aqui, ó, a luz, tá, do raio central. Porque se você manter a mesma distância da bacia AP, vai cortar a crista ilíaca. Então, você tem que tomar cuidado. Que, como se diz, a mesa acompanha de acordo com o posicionamento do paciente. Esse método aqui da pelve, com o método de Taylor ou Ondelet View, ou axial de saída, também, o paciente em decúbito dorsal, horizontal, com raio da incidência no sentido caudal cranial, com angulação de 45 graus. Técnica bem realizada quando parte superior das sínfise púbicas está no mesmo nível segundo o corpo sacral. Indicado principalmente para traumatismo, fratura da pelve. Permite avaliar fraturas do sacro, observa o formato de cunha quando íntegro, avaliar o contorno dos forames, assim como fraturas da porção
posterior da asa do ilíaco e do ramo púbico, disjunção sacroilíaca, desvios verticais, cefálica de 20 a 35 graus, que entrará o raio para homens, já para mulheres é de 30 a 45, direcionando 5 centímetros acima da parte superior das síntese púbicas. Então, ó, homem, você vai angular de 20 a 35. Para mulheres, de 30 a 40, direcionando aqui nas síntese públicas, ok? 1 metro de distância, o FOF, colimando toda a área de interesse, tá? E a estrutura mais demonstrada é o pubis e o isquio, que é a avaliação do traumatismo. Então, ele só quer ver pubis e o isquio, que é esse aqui, ó, tá? Agora, aqui já é o contrário. Você viu que a Taylor ou ontilete é o raio para cima. Já que no axial inferior da bacia, que é inlet view, é para baixo. Mesmo posicionamento, aqui você vê aqui que é o mesmo. Aqui é o videozinho. Só que, porém, uma perna está esticada e a outra flexionada. Paciente decúbito dorsal, com raio incidente no sentido cranial caudal, com angulação de 60 graus. Quando bem realizado, observe a sobreposição do promotório e cortical anterior do corpo vertebral da S1. Indicado principalmente para traumatismo de fratura de pélvia, permite avaliar a integridade do anel pélvico, aqui ó, tá? O raio entra 45 direcionado ao nível da EIAS, distância 1 metro, colimando toda a área de interesse. Aqui a estrutura vai ser mostrada, o anel pélvico, para avaliar traumatismo. Então, agora nós vamos passar um videozinho para vocês verem como é feito essas incidências. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu irei demonstrar para vocês como realizar o método de Taylor, descrito na prática como inlet e outlet. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, que eu sei que você sempre deixa. E se você é novo no canal, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o método de Taylor é descrito como as incidências axiais de pelve, que refere-se à incidência de entrada e saída de pelve. Muita gente ainda se confunde com onde é a entrada e onde é a saída da pelve. Então, eu vou demonstrar para vocês exatamente como realizar a inlet e a outlet sem se confundir. Desde já, a incidência de inlet é descrita como a incidência de inclinação podálica do raio central. E a incidência outlet é a incidência de inclinação do raio cefálico. Então, ó, inlet, o raio central tem inclinação podálica, enquanto que a incidência de outlet tem a incidência do raio central voltado para o sentido cefálico. Essa é a diferença básica para você não confundir entre um e outro. Mas vamos lá. Para realizar qualquer exame radiográfico, é interessante você observar os 5 pontos mais importantes, que são descritos como posição do paciente, posição da parte, raio central, chassi e distância foco-filme. Para ambas as incidências, o paciente tem que ficar em decúbito dorsal, ou seja, ele vai ficar deitado sobre a mesa para realizar as duas incidências. Basicamente, o chassi a ser utilizado em um e outro pode variar de acordo com o tamanho da estrutura, podendo também ser utilizado com o chassi 35 por 43, 30 por 40, 24 por 30 ou até mesmo 35 por 35. A distância foco-filme varia aí de em torno de 1 metro até 1,20 m, ou seja, de 100 até 120 centímetros. Já no caso do raio central, é que vai se diferenciar tanto um como o outro. Então vamos lá. A posição aqui do paciente é decúbito dorsal. A posição da parte é pedir para que o mesmo faça um movimento de rotação interna dos membros inferiores
de 15 a 20 graus. Agora, como é que a gente vai posicionar o raio central? Bom, pessoal, antes de realizarmos o procedimento, a gente deve fazer a angulação de 40 graus podálicos para a incidência em LED e colocar o raio central exatamente na altura das eias, tendo em vista que o chassi ele deverá ser posicionado de acordo com a luz do colimador e não com a estrutura a ser radiografada. Bom, pessoal, dando a angulação de 40 graus podálicos entrando na região da altura das eias, o chassi a ser utilizado ele não vai ficar posicionado de acordo com a estrutura, e sim posicionado de acordo com o raio central. Se vocês puderem observar bem aí no vídeo, aqui está a linha do marcador do raio central. Então, o meio do chassi tem que entrar respectivamente com o meio. Viu que ele do mexeu raio ali central, com a mesa. não cortar nenhuma estrutura. Porque Não foi com a mesa, mas com a projeção gaveta. radiográfica, ela vai ser gerada aqui e ser jogada mais para frente. Então, o receptor de imagem, ou seja, o chassi, ele tem que estar posicionado de acordo com a luz do colimador, ou seja, o raio central, e não a estrutura. Depois de você fizer isso, você vai colocar o marcador radiográfico no lado direito da estrutura, que por sua vez vai ficar em uma posição para incidência AP do lado direito do chassi, que vai ser respectivamente o lado direito da estrutura. O marcador radiográfico deverá ficar no terço inferior, pois o paciente está em decúbito dorsal. Se o paciente está em decúbito dorsal, o marcador radiográfico deve estar situado nesta posição. A distância foco-filme no mínimo a ser utilizada é de aproximadamente 1 metro até 1,20 m. E antes de realizar a exposição, pedir para que o paciente faça o movimento de apneia respiratória, ou seja, simplesmente parar de respirar durante a exposição. E segundo a literatura, o Boltranger descreve que a quantidade de kV a ser utilizado é de aproximadamente 80 a 85 kV, seja no método convencional ou seja no método analógico. Bom, pessoal, feito a incidência em LED de pelve, agora você vai fazer a incidência de alto LED. E para realizarmos essa incidência, devemos dar uma inclinação do raio central no sentido cefálico, que vai variar de acordo com o biotipo do paciente. Se for para homens, a angulação acedada vai ser de 20 a 35 graus cefálicos. Se for um indivíduo feminino, a angulação acedada vai ser de 30 a 45 graus cefálicos. No caso aqui do nosso paciente, por ser uma mulher, a gente vai utilizar a angulação de 30 a 45 graus cefálicos. Isto porque a pelve masculina é totalmente diferente da pelve feminina. Como o paciente da gente é feminino, a gente vai utilizar aproximadamente a angulação de 45 graus cefálicos, que deverá incidir de 3 a 5 centímetros acima da síntese pública. Bom, pessoal, e como é que a gente vai conseguir colocar o raio central de 3 a 5 centímetros acima da síntese pública? É muito simples. Se você colocar o raio central 2 polegadas abaixo das eias, você aproximadamente já vai ter 5 centímetros acima da síntese pública. E mais uma vez, o raio central, por sua vez, deverá incidir no meio do chassi. Ou seja, você colocando o meio do chassi de acordo com o meio do raio central, já vai dar basicamente no meio da estrutura. E a imagem a ser reproduzida vai estar totalmente enquadrada dentro do filme. Você viu ali, ó, que ele abaixou a gaveta não vai ficar de acordo com a estrutura, em LED com o raio central. e subiu a gaveta onde LED. Por ser uma incidência apiaxial de pelve, deverá ficar também do lado direito da estrutura, ou seja, no terço inferior do chassi. O marcador radiográfico pode ficar tanto no chassi, como também em cima do book da mesa, neste caso aqui no lado direito do paciente. A distância foco-filme a ser utilizada é no mínimo de 1 metro até 1,20 m. E nota, antes de fazer a exposição, pedir para que o paciente faça uma apneia respiratória, ou seja, para que não haja movimento da respiração durante a realização da imagem e não afetando assim também a qualidade da mesma. E a imagem a ser produzida vai ser esta aí que está aparecendo na sua tela. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do radiologista. Vamos lá. Ó, aqui já é um outro tipo, tá? De posicionamentos que também é muito usado. Alar e abturatriz. Tamanhos do filme, 35 por 43, sentido na transversal. Com o paciente em posição semissupina,
Forneça um travesseiro para a cabeça. Posicione o lado afetado para cima ou para baixo, dependendo do anatomia a ser demonstrada. Posição da parte. Posiciona o paciente em posterior, em oblíquo a 45 graus, tanto o tórax quanto a pelve a 45. Você vê que toda a área aqui, ó, está em 45 graus. No tampo da mesa, faça um suporte com uma espuma ou uma esponja em forma de cunha. Alinhe a cabeça e o femoral e o acetábulo de interesse à linha medial da mesa e do chassi. O raio central, incide direcionado perpendicular 2 polegadas, distante 2 polegadas 5 centímetros na medida do EIAS, na parte inferior. Quando a anatomia de interesse está na parte superior, tá? Então, o EIAS é na parte inferior. Quando a anatomia de interesse está na parte superior, o raio é direcionado perpendicular 2 polegadas 5 centímetros direcionado a EIAS, da parte superior. A distância foco-filme, tá? É 1 metro e 40 polegadas, que é a mesma coisa. Faça a colimação entre os 4 lados de interesse. Aqui você vai ter uma noção como é feita e como fica a imagem. Ó, a imagem de Alá e a obturatriz. A obturatriz não tem como você errar, não tem como, porque ela fica tipo uma orelhinha de cachorro, tá? A estrutura usada centralizada a porção do inferior do acetábulo, a borda anterior do acetábulo da coluna, demonstra as asas ilíacas e também bem visualizadas. Quando centralizada a porção superior do acetábulo e a borda posterior do acetábulo, a coluna ilioisquiática, são demonstradas. Forame obturador é também visualizado, tá? Ó, forame, tá? Cadê ele aqui? Ó, obturador também é visualizado. Grau peculiar de obliquidade, evidenciando um espaço articulado, quadril aberto, uniforme na borda do acetábulo e da cabeça femoral. Então, você vê que o quadril aqui, ó, ele fica aberto, ó. Aqui é o acetábulo, o coxo femoral, tá? A cabeça do fêmur, tá bem? E o lado superior, oblíquo, aparece fechado no lado inferior, oblíquo. Então, você vê que um aparece aberto, cadê? E o outro fechado. Aqui, ó. O acetábulo deve estar centralizado no filme, no campo de colimação. 4 lados devem ser a anatomia de interesse, a fim de abduzir a dose de dispersões ao paciente, obtendo contraste ótimo, por isso que você pede o paciente para prender a respiração. A exposição deve demonstrar claramente as margens ósseas de trama trabeculares das regiões do acetábulo e a cabeça do fêmur. Essas marcas devem aparecer nitidamente, indicando a ausência de movimento. E aqui nós vamos estar encerrando o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham tido claramente uma visão sobre a cintura pélvica. Você vê que é uns detalhezinhos muito importante por ela ser maior, né? Assim, é uma matéria grande. E você vê também que tem lá, não sei se vocês chegaram a observar, que as patologias, são várias patologias que pode se aderir na bacia. Então, vocês podem estar estudando esses tipos de patologias, que é muito importante. São muitas coisas, além de você ter, né, igual foi colocado ali, doenças crônicas,
mas também inflamações de bursite, outros tipos de inflamações, criança que já nasce, depois você tem que fazer cirurgia, ele nasce com um tipo de deformações na bacia, e conforme o crescimento da criança tem que estar fazendo cirurgias. Então são muitas patologias que vocês podem estar vendo e é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Próxima aula, matéria nova, vamos entrar em colunas. Então, o esqueleto, né, da coluna aí, tudo bonitinho. Coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, sacro, cóccix. Beleza? Fiquem com Deus.